Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estou melhor, estou bem. Vocês sabem que eu perdi meu irmão, né? O meu irmão caçula, enterramos ele domingo. E eu dei uma baqueada que eu acho que deu para perceber até na voz. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus, ele é bom e é dele que vem a força, né? E nem por isso deixei de trazer a palavra de Deus para vocês, porque um irmão é importante, a vida é importante, mas acima de tudo é Deus. A gente sempre fala, Deus é tudo. Então ele tem que ser tudo até nas horas difíceis, não é? E nós temos e cremos na promessa do retorno de Jesus e da ressurreição dos santos, não é? Então isso nos motiva e nos faz prosseguir. Então vamos prosseguir. Hoje vamos começar a leitura de um dos livros mais impressionantes da Bíblia. Ezequiel, o livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que teve visões que desafiam a nossa compreensão, mas que revelam com clareza a santidade, a glória e o chamado de Deus. Logo no início da leitura, nós vamos ver uma roda cheia de olhos, criaturas celestiais e um profeta chamado para falar mesmo quando ninguém quer ouvir. Prepare o coração porque essa leitura é um convite para enxergar além do natural e perceber o quanto Deus está atento mesmo no meio do caos. Então vamos orar e começar a leitura? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com a Bíblia aberta para estudarmos, ouvirmos e conhecer mais um pouco do Senhor, do plano da salvação, do plano da redenção e do amor que o Senhor tem por essa terra. Agradecemos porque o Senhor nunca nos abandonou e por meio da Tua palavra temos certeza que estás conosco. Então nessa hora nos dê entendimento, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Ezequiel, capítulo 1. A primeira visão de Ezequiel, a visão dos 4 seres viventes. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. Os 4 também tinham um rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo, e nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam.
Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em cima de chuva. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O chamado de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi, e na minha boca era doce como mel. A missão do profeta. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção.
Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas, juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo, no meio deles. O atalaia de Israel. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. E esta foi a leitura de hoje. Esses 3 primeiros capítulos de Ezequiel são uma introdução poderosa ao chamado de um profeta. A visão da glória de Deus no capítulo 1 nos mostra que antes de Ezequiel falar com o povo, ele precisou ter um encontro profundo com o próprio Deus. Já no capítulo 2, vemos o chamado: Deus envia Ezequiel a um povo rebelde, mas o instrui a não temer. E no capítulo 3 fica claro que a responsabilidade dele não era convencer, mas anunciar. Como uma sentinela, ele devia alertar, mesmo que ninguém ouvisse. A mensagem aqui é clara para nós também. Antes de qualquer missão, precisamos da presença de Deus. E quando ele nos envia, nossa parte é obedecer. Não importa se os outros vão ouvir ou não. Então fica aqui o desafio. Será que estamos dispostos a cumprir o que Deus nos pede, mesmo que isso nos custe o conforto e a aceitação das pessoas? Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser um mensageiro do Senhor, que você colabore com o Senhor na salvação também de vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua fé, e nos encontramos aqui amanhã.